bastante feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para um projeto Aventura. Eu, Marco Fusco, tenho hoje o privilégio de trazer uma figurinha carimbada. Aliás, só vem figura carimbada aqui, né? Mas vocês vão gostar bastante. E eu quero inicialmente agradecer o patrocínio que a gente tem da Mangiare Refeições e da Tutti Buffet. É importante que vocês participem mandando e-mails para a gente, fazendo perguntas para a nossa convidada e dando sugestões, enfim, o que der. Nós temos amanhã vai ter um evento que eu gostaria de cara falar, e hoje eu vou falar algumas vezes, que o Gênio aqui vai participar. Então, vai ser bastante interessante. É uma grande festa ecológica no Parque do Piqueri, dirigido pela Gabriele Brandão, e tem o nome Planeta Criança Ação Ambientalista. A Debbie Demarco, que é da banda Mix e do programa New Space, ela conseguiu trazer, organizar várias bandas, várias artistas para se apresentarem lá. Então vai ter N bandas lá. Ayumi, Impacto, Nasce Samba, Turma do Shibum, RDB Mix, Máxima Culpa, Banana Brasil, Nexo Explícito, Banda Login, vai ter o Odair Santos, vai ter o Palhaço Fufu, vai ter a Morgana Nabucci fazendo Dança do Ventre, enfim, vai ser muito bacana. Onde vai ser? Vai ser no Parque Piqueri, vai começar amanhã às 9 horas e vai até às 15 horas. O ingresso é 1 quilo de algum alimento não perecível, tá? Isso aí vai ser doado para instituições de caridade, etc. Tá? Além dessas pessoas que a Debbie vai levar, vai ter a presença de mergulhadores, né? Alguns biólogos, alguns especialistas em flora e fauna, e todos falando a respeito da preservação do meio ambiente. E insisto nesse ponto, essa menininha, Gabriele Brandão, que tem um programa aqui às 15 horas, o Net Kids, ela me encantou, porque uma criança de 10 anos com uma mentalidade, né, de preservação do meio ambiente é algo assim que realmente impressiona a gente. E conversando com ela larga coisa assim que realmente nos convence que ela tem essa preocupação e ela tem esse envolvimento. Então, não vamos esquecer, amanhã, 9 horas da manhã, no Parque Piqueri. Onde é o Parque Piqueri? O Parque Piqueri fica na esquina da rua Tuiuti com a marginal do Tietê, ali pertinho do Corinthians. Quem quiser descer ir de metrô e descer na estação Tatuapé, descendo ali na estação Tatuapé, é a rua Tuiuti. Desce em direção à marginal e vai chegar no Parque Piqueri, tá bom? Nós temos... Bom, já é a segunda semana seguida que eu dou uma falha dessa, né? Eu não trouxe receita hoje. Eu ontem esqueci de falar pro pessoal da Tutti Buffet para preparar alguma coisa e me deixar a receita para eu trazer. E tinha algumas coisas muito boas lá. Tinha uma lasanha divina maravilhosa que eu até vendi umas para a Debbie hoje, tinha feijoada, mas eu não tenho a receita, e sem a receita não adianta trazer aqui, né? Só deixar todo mundo com água na boca não vai resolver, né? Não vamos esquecer de mandar um monte de e-mails para a gente poder fazer um monte de pergunta para a Audrey. Eu não ia falar o nome dela, agora eu falei. Eu só falei a nossa convidada. Mas agora já foi. Mas eu prometi para vocês, né, que eu ia trazer uma campeã mundial aqui. E eu trouxe. Ela pertenceu à seleção brasileira de aeróbica e foi campeã mundial. É instrutora da Reebok e
tinha escrito em algum lugar, eu não sei onde é que eu enfiei. Depois eu vou ver. Eu já falo mais um pouquinho dela. E ela vai falar um monte dela. Nós vamos trazer também o Marreco, que também foi campeão mundial de wakeboard, e o Marito, que é instrutor. Vem também a Ana Paula Mantello, da Eco Pilates, esse corpinho sarado aqui, assim, que ela vive brigando comigo, porque eu mais falto do que vou, mas tudo bem, a Aura conhece esse dilema meu. Nós vamos ter um dia aqui, e como a gente só traz um bando de homem feio, eu hoje resolvi começar a trazer gente bonita. Então comecei com a Audrey, e nós vamos ter um dia que vão ter várias mergulhadoras aqui, para mostrar que mergulho não é coisa só de homem, né? Então vem a Patiju, vem a Leila, vem a Pepe, a Magda, a Fê, a Márcia, enfim, belas sereias mergulhadoras, tá? Pretendemos trazer também o Lawrence Waba, que dispensa apresentações, ele é reconhecido mundialmente por suas filmagens sub, pela incessante busca dos grandes tubarões. O Lalo da Scuba Point e algumas outras pessoas, o surfista Amir, alguns jipeiros, caverneiros, montanhistas, praticantes de rapel, rafting, asa delta e outros esportes de ação. Se eventualmente tiver alguém que esteja incluído nesse contexto de esportes de aventura e tem alguma representatividade, uma história boa para contar, entre em contato, manda e-mail para a gente que nós podemos agendar uma entrevista prévia e eventualmente marcar uma entrevista aqui. Audrey Angotti, campeã mundial de aeróbica, é membro da seleção brasileira, experiente instrutora de academia, uma profissional competente em drenagem linfática e terapêutica e algumas outras coisas mais que ela vai falar. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Ainda mais que a gente fazia um bom tempo que a gente não se via, né? Meu ex-aluno também aqui, e eu estou muito contente. Espero que a gente tenha um papo muito legal. Então nós vamos começar, você vai me contar uma coisa, e eu vou dar pitaco no meio, porque eu não consigo ficar calado. Conta a história do Sexta-feira. Ai, meu Deus, a história do Sexta-feira. Sexta-feira é esse rapaz aqui do meu lado que eu encontrei numa aula de alongamento na companhia atlética onde eu trabalhava. E foi engraçado, porque assim, ele chegava para fazer alongamento sempre atrasado e só de sexta-feira. Não, era o contrário, era de segunda e quarta eu queria sexta. Pois é verdade, é verdade. É verdade. E aí o que acontecia? Como eles queriam muito que essa aula também tivesse de segunda, quarta e sexta, né, Fusco? E a gente fez uma abaixo-assinado para que essa aula acontecesse de sexta-feira. E aí o engraçado é que era assim, no começo você até apareceu, depois você não vinha mais de sexta-feira. Mas aí ele acabou sendo chamado de sexta-feira, não só por mim, mas por todos os nossos alunos, né? Que falavam assim, poxa, cadê o sexta-feira que não aparece? Imagina vocês, na segunda-feira eu tinha uma baita aula de alongamento, excelente. Na quarta-feira também. E embora eu chegasse atrasado, eu ia. Era uma das raras aulas que eu aparecia lá. E na sexta-feira não tinha. E aí eu comecei a agitar, gente, vamos lá. E aí ela falou, não, você tem que falar na administração. Fui reclamar na administração. Aí disseram, não, tem que ter mais alunos pedindo. Se só você pedindo não resolve. Aí eu fui e agitei todo mundo. Olha, gente, vamos lá, todo mundo tem que infernizar a vida deles, que aí eles colocam ela na sexta-feira. Aí colocaram a aula dela na sexta-feira de alongamento. Eu fui uma vez. Eu não tinha tempo para conseguir aí. Então era bem... Mas foi até bom, porque assim, essa aula permanece até hoje na unidade, né? Não mais ministrada por mim, mas por um outro profissional competente. Não tanto quanto você. Eu tive várias aulas, vários instrutores de alongamento. E primeiro ela é de borracha. Porque ela fazia a demonstração pra gente, a gente olhava e dizia, bom, vai dar um nó aqui, que depois ela vai ter que desdar o nó na gente. E nós conseguimos fazer coisas. E eu nunca me lesionei numa aula dela.
Eu tive N problemas de lesões na academia, mas nunca na aula dela. Então, daí a competência e eu vou falar sempre da sua competência. Obrigada. Me conta uma coisa. Como é que surgiu essa tua oportunidade de participar da seleção brasileira? Isso aconteceu quer dizer, eu já faço isso há um tempão, né? Desde os meus 16 anos, né? E aí eu tinha... E aí, assim, eu tinha uma paixão muito grande por academia, porque primeiro que minha mãe sempre fez isso, né? E ela gostava pra caramba. E aí, o que aconteceu? Eu fui numa academia de bairro, que eu morava em Santo André, no ABC, e tinha uma professora lá que ela sempre dava uma olhadinha para ver o que eles achavam, assim, de coisas novas na academia. E um dia ela me convidou para poder fazer um teste numa faculdade, que foi a faculdade que eu me formei, na FEFISA, né, que eles estavam abrindo para treinamento de competição. Enfim, eu fui até fazer o teste, mas no dia eu não pude fazer, porque esse teste era só para pessoas que estudavam na faculdade. E eu, na realidade, estava no último ano e eu ia entrar para a faculdade. E aí ela conversou comigo, falou, olha, o que você acha de você prestar a FEFISA? Eu falei, poxa, legal. E aí, na época, eu prestei FEFISA e USP, né? E meu primeiro resultado foi na FEFISA e eu acabei ficando lá. Logo de cara, no primeiro ano, no segundo semestre, teve essa avaliação, né? Que era na quadra da faculdade. E assim, agora eu não me recordo o número, mas eu só sei que a quadra era lotada. E era com uma das grandes mestres que a gente tem hoje, a Andréia Vidal, que inclusive está em umas fotos que depois vai aparecer aí. E assim, quem não queria estar lá? Né? Então, assim, acho que eu dei o meu melhor e eles iam escolher 15 pessoas. E eu fiquei entre essas 15, né? E foi daí que a gente começou. Então, de manhã era o período que eu estudava na faculdade, aí a gente almoçava na faculdade e treinava a tarde inteira, no período de 5 a 6 horas. Aí eu voltava correndo para casa e ia trabalhar, porque a gente precisa trabalhar, né? Não tem jeito e, infelizmente, o esporte no Brasil só tem alguns picos, né? Que a gente sabe quais são e eu não preciso nem falar nada aqui. E, enfim, o Brasil era muito forte nessa atividade de aeróbica de competição e aí a gente começou a sair com esse grupo para competir. Então a gente competiu o regional, o estadual, e eu não competi só em equipe, eu competi em dupla mista e competi também em trio feminino. E assim, a minha primeira atuação foi em trio feminino, né? Justamente quem me treinava era essa minha professora que me descobriu, a Josi, inclusive, um beijo, faz muito tempo que eu não a vejo, mas se estiver escutando por aí, um grande beijo. E foi ela que me alavancou. Enfim, aí chegando nesse trio, a gente foi competir. No dia da competição, no término dessa competição, uma das integrantes do nosso trio saiu dizendo que não queria mais. Né? Porque realmente, financeiramente, era complicado. E a gente precisa ser super regrado. Você tem que fazer dieta, você tem que treinar muito. Então era complicado. E aí, a partir disso, eu falei, poxa, e agora, né? O que eu vou fazer? Aí eu comecei a me dedicar mais nesse grupo, que eu sabia que ia dali sair alguma coisa. E quando a gente foi para esse regional, que foi em Ribeirão Preto, isso já em 94, comecinho de 95, acho que foi em final de 94, se eu me recordo. Que a gente foi para lá, a gente fez a seletiva e eles não davam o resultado na hora. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Vai todo mundo com aquela expectativa embora para casa. E aí, a hora que a gente chegou em casa, nada. Na outra semana, nada. Porque ia direto para a faculdade, que era o local do nosso treino, né? E aí a gente já tinha até perdido a esperança. Infelizmente não deu. Na outra semana, o nosso querido diretor, o Zé Roberto, que vai passar aí numas fotinhos depois, entrou na sala e falou, olha, tem uma notícia para dar para vocês. Infelizmente, vocês vão ter que arrumar dinheiro porque nós vamos pro Mundial. Ai, Fusco foi uma coisa, né? E daí começou aquela coisa. A gente saiu. A motivação para arranjar o dinheiro foi toda. Foi, porque foi patrocínio mesmo. Então, assim, na época a gente agradeceu muito a faculdade, porque a faculdade custeou pra gente toda a parte de
moradia. Só uma coisa. Não está entrando nenhum e-mail aqui. Tá. E toda a parte assim, de alojamento, né? Então foi eles que custearam isso pra gente. Agora, a viagem, a alimentação, ida e volta, o período que a gente ficou lá, tudo saiu do nosso bolso, para variar um pouquinho, né? Tem alguns atletas que têm até sorte de serem patrocinados. No finalzinho teve uma amiga nossa da equipe que conseguiu um patrocínio, que foi, na época era Delcon Freedom, das baterias, né? E eles bom, nada mais justo, né? Porque energizada do jeito que você estava. Verdade, foi complicado. Mas assim, a gente em horário de intervalo da faculdade, a gente vendia bolo, a gente vendia salgados, tudo que a gente podia, a gente fazia. Para poder ganhar alguns trocadinhos a mais para poder ir. E aí, depois disso, a gente foi correr atrás do prejuízo para poder Segura um pouquinho aí. Vamos ver as imagens, passar as imagens da participação dela em alguns eventos, principalmente esse campeonato mundial, a ginastrada, e já a gente volta a falar. Tá bom. Sabe que enquanto estava passando algumas fotos ali, eu vim enxeretar alguns filmes, né? E alguns e-mails. Eita, né? Me acorda, belisca eu, vai, deixa eu acordar. Acordei. Roberto Biorburema, ela tem o dom de cativar, Cusco. Pergunte como é ser uma boa campeã. Ai, uma gracinha, um beijo pra você. Mas uma boa campeã tem que ter uma boa dedicação, né? E é isso que a gente tenta fazer, mesmo depois de ter sido campeã, que faz um tempinho já. Mas a gente leva algumas coisas pra gente, né? Então isso ficou muito em mim, que eu acho que o carisma é meu, é da minha pessoa. Isso aí, Papai do Céu te deu esse dom. Graças a Deus, né? E aí a gente tenta fazer o melhor para o nosso aluno, né? Porque a pessoa que procura uma academia, uma atividade física, seja ela em casa, fora dela, ele quer atenção, né? Então se ele está procurando um profissional, é porque ele precisa de alguma coisa, né? Se é uma atividade física, se é uma atenção, se é só um papo. E a gente tenta, eu pelo menos tento colocar tudo junto. Eu me lembro de uma coisa, quando você chegou na Companhia Atlética, não era para dizer, quando você chegou na academia que eu frequentava, tinha lá alguns bons instrutores, etc. Mas aí teve a primeira aula com você, tinha uns 4 gato pingado ali, na aula seguinte tinha 8. Depois a gente tinha que achar um cantinho dentro da sala, porque a sala lotava. E era assim sempre, não é que foi nos primeiros dias esvaziou. Não, é verdade. Pelo contrário, você tinha que arranjar um cantinho lá para poder botar a tua esteira e ficar, né? Deixa eu ler mais um e-mail aqui. Fusquinha, esse que mandou foi a Debbie de Mar. Não esqueça, o programa dela hoje, às 20 horas e terça-feira às 17. Fusquinha, como sempre, você arrasando nos seus programas. Obrigado.
Vamos ver se a lasanha é boa mesmo. Eu vendi as lasanhas para ela, né? Porque a feijoada é maravilhosa. Obrigado. Muralha Firmino. Paixão Campos, filho. Deus sabe que você, Fusco, trabalha com dedicação. E essa tua convidada só tem mesmo a somar com o seu programa. Cada vez melhor na seleção dos entrevistados. Obrigado, a gente se esforça mesmo. Cândida Fonseca, é uma empresária. Mulher, com seu trabalho, tem fôlego, merece aplausos, admiração, respeito de todos vocês, viu? Ai, obrigada, obrigada. Um e-mail aqui. Grandão, né, esse e-mail? Não, é um monte de nome, um monte de coisa, não está escrito nada. Vai ver que ele esqueceu Ele de mandar o e-mail. Repassando. Alexander, manda de novo, esse não veio. Jurema Bela, comendadora, deve ser Bela mesmo. Nome de real, estando no seu programa, ela é simplesmente exemplo de dedicação, amor e criatividade. Ela é casada, meu. Sou casada. É solteira, casada ou tico-tico no fubá? No seu... Jurema, ela é casada, muito bem casada. Inclusive ele tá aqui, viu? Ele tá aqui com a filhinha dela linda. Polivalente Franquini de Deus. Eis aí um exemplo de mulher, Fusco. Ela também ofusca, ou não ofusca. Aí só vocês vão poder falar, né? Senão, sem dúvida. não dá. Dória Cabrini, sempre divina. Ela é cheia de graça. Dorinha Vileiros, de Belém do Pará. Ó, Caríssimo Fusco, ela é divina, maravilhosa, tem seus encantos e campeã mundial de aeróbica. Vale a pena conferir seu talento. Eu conheço o talento dela, toda vez que ela está aqui. é meu ex-aluno que sumiu. Neide Cavalcante, meu amigo Fusco, você está um pão com cocada. Olha! Muito obrigado. Olha, minha mãe sempre disse, filho, além de bonito e inteligente, você é perfeito. Mãe não mente. Deixa eu ler esse aqui que eu acho. É que tem tanto e-mail que não dá para ler tudo, né? Então vamos ler alguns. Corizá Mendes, de Belo Horizonte. Olá, mande um abraço. Seu programa é sem fronteiras. Parabéns pelo sucesso. Corizá, um abração. Deixa eu mandar um beijo também. Um beijo para você, tá? Obrigado. Vamos lá. Bom, você já falou que a tua formação, você fez a faculdade do quê? Eu fiz faculdade de Educação Física em Santo André, que era a FEFISA. Depois fiz pós-graduação em... Olha que ótimo, surgiu, né? Fisiologia do exercício. E agora, para agregar algumas coisas a mais que todos os meus alunos viviam me enchendo o saco para eu poder fazer, acabei de fazer um curso de drenagem linfática, estética e terapêutica, pré e pós-operatório e gestante. Isso agrega bastante no meu trabalho, porque a gente com personal é legal você ter algum complemento a mais, para você também saber um pouco mais do seu aluno, né? Saber como mexer com ele, porque a gente lida com vidas, é importante, né? Não sair por aí fazendo bobagem, porque é o que a gente mais vê aí. Então eu acho assim que tudo isso agregou coisas boas para minha profissão. Uma coisa que eu acho interessante, antes de voltar para a parte da aeróbica, com relação à drenagem linfática, eu sei que eu coloquei minha irmã em contato contigo para acertarem, você via atendê-la com relação à drenagem linfática e vai fazer para ela e para minha sobrinha, né? Uhum. E fala um pouquinho mais o que eu ganho com isso. Eu não estou doente, eu não tenho dor nenhuma, mentira. Tô velho, gente, dói aqui, dói ali, dói em tudo quanto é lugar. A unha não está doendo não, tá? E o que você pode fazer para me ajudar? Estou com 103 quilos. Bom,
A respeito da drenagem linfática, ela ajuda em vários pontos, mas assim, os principais é a eliminação de toxinas que a gente tem no corpo, que isso é importantíssimo, né? Que a gente tem uma circulação de sangue, então assim, tira um pouquinho daquele sangue ruim, então vai puxando por um outro lado para poder melhorar. Então, a parte das partes dos linfonodos, que a gente chama, eles são responsáveis pela captação dessas toxinas que a gente tem no corpo, né? Que, assim, são milhares durante o dia que circulam pelo nosso corpo. A outra é a eliminação de líquidos, né? Que é um fato bastante, tem hoje milhões de pessoas que têm muita retenção de líquido. E para a mulherada o que é bom mesmo é para celulite, né? Que isso é assim uma coisa excelente. E fora o que assim te dá de melhora depois, né? Você se sente mais leve, e a drenagem linfática ela tem que ser feita devagar. Então a gente escuta muitas pessoas, fiz drenagem linfática, saí toda roxa. Então assim, vamos rever, sabe, aonde vocês estão fazendo, com quem vocês estão fazendo, porque é complicado. E assim, é muito importante a gente saber como fazer a drenagem linfática, porque drenagem linfática é uma coisa, modelador é outra, e assim, tem várias saídas aí. Mas ela dá uma melhora para a pessoa, para o corpo, enfim, para tudo. E isso nessa parte. E quando é um pós-operatório? A gente fala que o pós-operatório ele é importantíssimo para que a cirurgia fique boa, fique do jeito que a pessoa quer, porque geralmente o que acontece? A pessoa vai para uma cirurgia plástica ou vai para uma prótese de mama, seja lá onde for, ela tem que fazer isso. Inclusive, a professora que deu o curso pra gente, ela gostaria que isso fosse desenvolvido, a maioria dos médicos ainda não deixa, né? Mas que a drenagem linfática fosse feita logo após a cirurgia, lá na mesa de cirurgia. Mas os médicos ainda não liberam, porque assim, não sei se é por causa de profissionais ainda que não estão capacitados o suficiente, ou então porque ainda acho que existe alguma coisa aí no meio. Então assim, ele só pode ser feito depois da liberação médica. Mas elimina os nódulos, geralmente quem faz uma lipoaspiração, uma bioplastia, ou mesmo a prótese de mama, para você colocar ela num lugar, para você tirar aqueles nódulos que fica, quem fez cirurgia sabe disso, e para tirar todo o excesso que fica, porque sempre fica algum resíduo da cirurgia, né? Então com isso a drenagem vai fazendo essa melhora devagar. Exatamente. E eu estava olhando no teu cartão, que ali tem várias coisas escritas, né? Drenagem linfática, terapêutica, o que mais? Pré e pós-operatório e gestante. E gestante. Gestante é uma coisa ótima de se fazer para quem aí está gravidinha. E o que acontece? A gente incha muito na gravidez, né? Então assim, tem alguns lugares que a gente não pode mexer, né? Mas ela dá como que eu posso colocar, uma parte tão gostosa para a pessoa depois, e assim, a gente ajuda a não ficar com tanto inchaço, a drenagem ajuda a gestante a relaxar, como eu disse, tem alguns pontos que a gente não pode fazer, porque pode dar algum problema para a mãe, para o feto, enfim. Mas seria excelente. Quem tiver a oportunidade de fazer, faça, porque não vai ser ruim, vocês vão adorar. Vai ser ótimo. E depois do parto? Ótimo. Eu acho que assim, tudo tem que ser conversado com o seu médico, né? Então assim, converse com o seu médico antes, ele liberou, porque assim, às vezes a gente não sabe como que foi a cirurgia, se foi bem, se não foi. A maioria, graças a Deus, é super boa. A gente sabe que no parto normal a gente não tem problema. Já na cesárea, às vezes por causa de ponto, essas coisas, o médico não deixa. Mas é só conversar com o médico, traz para a pessoa que vai fazer a drenagem uma autorização. Não, tem que trazer para lá. Traz para mim, não tem problema. Aproveita o embalo e dá teu telefone. Meu telefone de contato é 11 7424 42 e meu e-mail. Não, peraí, eu não entendi nada. 11 7424 7424 4277.
4277. Isso. Teu e-mail? Meu e-mail é Audrey, Com Y. com Y no final, ponto Audrey. Angotti, TTI no final. Angotti, com 2 T's no final, TTI. Isso, @ig.com.br. Audrey.angotti, @ig.com.br. Isso. Então vocês já sabem quem contratar, né, gente? Eu sei que você viajou um bocado. Aquela Bastante. preparação para ginastrada, né? Vocês fizeram apresentações em alguns lugares, tiveram em Belo Horizonte, foi antes da ginastrada? Não, foi antes. Foi antes. Porque a assim, preparação. porque para você chegar até lá, você passa por várias seleções seletivas, né, no caso. E então a gente fez São Paulo, a gente fazia apresentação naquelas feiras, inclusive vai ter uma agora no final do ano, que é a Convenção de Santos. Então a gente fez, acho que uns 3 anos seguidos. Nós estamos vivendo esse final de semana um evento. É um evento enorme em Santos, se eu não me engano é no Sesc, no SESI, eu não me recordo agora. Mas é um evento grande de ginástica que tem todo feira, ano. né? É uma feira de convenções. Então, assim, é para mais da reciclagem, que eu acho super importante o profissional estar se reciclando. E é uma feira cheia de oportunidades, né? Tem de tudo que você possa imaginar de novo, tem lá. E aí vai ser esse final de semana, agora, se eu não me engano, acho que a partir de quinta-feira até domingo. As maiores academias estão lá, os melhores profissionais estão lá. Há 3 anos atrás, antes de eu ter meu bebê, eu estava lá ministrando aula também. A gente fez o lançamento de uma aula funcional. Na época eu trabalhava na Companhia Atlética. E falando em Companhia Atlética, a gente brinca tudo, não há nada contra eles. Lógico que não. Eu frequentei lá durante muitos anos, depois mudaram de nome, depois voltou, virou só Companhia Express, depois virou Companhia Atlética Express. Ótimo, tive excelentes contatos e tenho amizade ainda com algumas instrutoras, não sei porque são instrutoras. Por que será? É que elas têm mais jeito, esse que é o detalhe. Mas a Dani voltou recentemente, lembra da Daniele? Lembro. Ela esteve na Austrália, passou um tempão lá, voltou agora para o Brasil, chegou em fevereiro. A Ana Paula Baroni, que agora está nos Estados Unidos também, que era da piscina, de cabelinho curtinho. Gente excelente fera, a Viviane, aquela baixinha. Logo que eu cheguei lá na Companhia Atlética, ela foi que me guiou. Mas, pronto, se eu fizer uma propaganda, eu vou passar e vou cobrar um din-din, tá? Isso, cobrem aula. Cobrem aula. Você passou por quais outras academias? Eu passei a minha primeira academia, que é a minha academia do coração, é a Runner. Então a minha primeira academia foi a Runner, depois eu saí da Runner e fui para a Fórmula, que foi aonde eu fiz outros eventos, né, como navio, fiz 3 anos seguidos. Nós vamos dar uma repassada nas fotos. Acho que tem algumas fotos aí. E aí depois da Fórmula, onde eu fiquei um período de 6 a 7 anos, saí de lá, voltei para a Runner de novo, que é importantíssimo deixar portas abertas. Graças a Deus eu tenho muitas portas abertas. E aí eu fiquei mais um ano na Runner, saí de novo e fui para a companhia. Nesse meio tempo da companhia também trabalhei na Biorritmo, mas foi um tempinho pequenininho que eu trabalhei lá. Algumas academias pequenininhas na minha cidade, lá em Santo André, que são ótimas. Quero mandar um beijão lá para a Aquaplay, que é uma academia que é de uma aluna minha, uma gracinha, que não se esquece da gente, algumas outras lá também. Mas e aí o meu término foi lá na companhia, onde eu fiquei quase 8 anos. E agora você está na Reebok? Na realidade, assim, foi algumas aulas especiais, que tem um amigo meu lá, que é o Dinho, ele sempre liga pra gente poder ir fazer. Assim, eu não estou lá efetiva, né? Não sou uma professora efetiva de lá. Hoje eu trabalho mais com personal, trabalho com assessoria técnica também. Gente, eu preciso ganhar dinheiro para contratar essa personal aí. Tá. Se alguém quiser participar, é o de baixo. É os dois. Se alguém quiser ligar e participar ao vivo, eu fui informado agora que vai dar para a gente conversar ao vivo. 3744-4571. Tá? Vamos ler mais algum e-mail?
Ruas Belardino. Grande Fusco. Você, meu Fusca. Você, nossa, você é 100 mil. Programa 10. Obrigado, Ruas. Valeu, a gente se esforça aqui. Andréa Pereira. Seu programa... E agora? O que tá? Eu não entendi. TPA ou máximo? É TPA. Topa o máximo, viu? Deve ser tá o máximo. Deve ter batido junto. Pode ser. Quando foi bater Verdade. o assentinho aqui, caiu o P ali. Então vamos lá. Andréa Pereira. Seu programa tá o máximo, viu? Obrigado. Olha a Debbie aqui de novo. Desde quando você pratica esse esporte e como a aeróbica entrou em sua vida? Você logo no começo deu uma explicada, né? Então, é Debbie, né? Então, Debbie, desde, para falar 16, que foi quando eu entrei mesmo, desde meus 12, 13 anos, que então foi... Faz uns 4, 5 anos só. Por aí. Mas assim, eu não ligo de falar a idade, não. Agora, em final de março, eu completo 34 anos. Maravilha. Agora. Mas é assim, na realidade, eu sempre gostei muito, aquela coisa que eu tinha falado antes, minha mãe sempre fez atividade física e tal, mas eu nunca gostei daquelas aulinhas mais ou menos. Então, assim, no começo, mãe sempre coloca a gente no balé, né? E aí eu falava pra minha mãe que eu achava muito devagar aquilo, eu não queria ficar naquilo. E aí, assim, lá em 94, 93, 94, 95, que quando foi a ginastrada, foi o auge da aeróbica, né? As academias ferviam, né? Inclusive, eu vou aproveitar para falar que meteram um pau na aeróbica, porque a aeróbica acabou com o joelho de todo mundo. Gente, a aeróbica não acabou com o joelho de ninguém. Foram professores, vou falar, incompetentes, que não sabiam dar aula e que deixavam os alunos fazerem 2, 3 aulas seguidas e acabaram colocando uma aeróbica de competição dentro de uma sala de aula. E já que a gente sabe que numa sala de aula a gente tem pessoas heterogêneas e não homogêneas, você não sabe nem de onde veio, e às vezes a pessoa, para não ficar ruim, fala, não, já pratico faz muito tempo, que isso é, né, fato. Aí a pessoa acaba se lesionando. Porque, assim, não existe uma consciência de que você está trabalhando com o ser humano, uma coisa que eu prezo muito. Inclusive, há 3 anos atrás, eu desenvolvi um novo projeto de aeróbica de novo, dentro da companhia, e essa aula foi praticada durante 2 anos. Inclusive, a gente fez 2 eventos, onde a gente colocou, há 3 anos atrás, mais de 100 pessoas dentro da sala, pessoas que eram antigas, você via senhorinhas ali na frente fazendo a aula. Então, onde a gente fez tudo slow, que é aquela parte mais chão, ninguém fazia alto impacto, chutava alto, e as aulas eram lotadas. Faça frio, faça sol, todo mundo estava lá. E até hoje, depois que eu engravidei, que aí realmente não dava para você pular e tudo mais, eu consegui dar aula até meus 9 meses. Quase minha filha nasceu na academia, enfim. Mas lá, quando a gente estava dando aula, infelizmente, eles não conseguiram um profissional que pudesse levar adiante, então hoje acabou. Mas sabe que é engraçado? Eu estava lembrando quando você falou que você não gostava daquela aulinha assim, né? Eu me lembrei daquele desenho dos Simpsons, lembra? Que ele tá lá, todo mundo dançando bonitinho. Aí de repente eles se enromaram, ele tira o paletózinho dele e começa a dançar um rockão ali. É bem por aí, né? Bem por aí, bem por aí. Nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos passando as fotos e a Audrey vai explicar um pouco cada uma delas. Ontem, na hora da gravação, eu queria botar uma foto, que seria a primeira, e eu acabei invertendo e acabou ficando a segunda. Era uma foto sua e que tinha lá, eu pedi para o Maurício fazer, você viu depois uma bandeirinha brasileira e pôs a medalha e aí o teu nome ali do lado. Bom, aí, Fusco, é como se você fosse numa Olimpíada, que a gente vai ter privilégio esse ano, né? E então, assim, é feito a abertura, como se fosse uma Olimpíada, só que se chama Ginastrada Mundial. Isso. Tinha, assim, da nossa delegação foram mais de 600 atletas, né, aqui do Brasil. Essa foto é onde? No Porto, indo pra... Aqui, a gente já estava uniformizada, que você precisava ir já de uniforme, né? E aí eles fretaram um avião para a seleção,
E aí a gente estava no saguão. Ah, e aqui são meus técnicos lindos. Do meu lado esquerdo, é isso? Aí do vídeo, tá a Isilda, que inclusive foi professora da minha mãe, olha só. E ela foi a nossa professora de flexibilidade, alongamento, ela que compartilhou para eu ficar assim, né? Apesar que hoje eu preciso de mais um pouquinho. E do lado é o Zé, que é lá da faculdade, né? Aqui, se eu não me engano, a gente já estava descendo na Alemanha. Eu acho, se eu não me engano. Eu acho que a gente estava descendo já lá na Alemanha. E aí a delegação inteira descendo. A gente parou em vários lugares, Salvador antes de ir. Aí a equipe. A gente parou para tirar aquela foto tradicional, né? Não sabíamos se ia voltar com a medalha ou não. Inclusive eu esqueci a medalha. Eu ia trazer a medalha e esqueci a medalha. Ah, eu não acredito. Ah, esqueci, você acredita? Pois é. Filhos deixam a gente louco, entendeu? E aí tava aí a galerinha que foi pra lá. Aí a gente estava esperando aquele ônibus para poder, eu não sei se eu já tava esperando o ônibus, aí no aeroporto da Alemanha, ali em Berlim, que nós ficamos em Berlim. Aí. A gente tinha que passear, né, Fusco, um pouquinho. Então, assim, para poder conhecer. Então, assim, nos intervalos, a gente foi lá ver o tal do muro que separava naquela época, né, Berlim Oriental do Ocidental, e ainda tá lá, é muito bonito, é uma cidade muito bonita. E esse aí era o portal? Isso. E aí é o muro, ainda quando a gente foi, eu não sei hoje, né, se passaram muito tempo, mas lá ainda tinha uns quilômetrozinhos de muro. De muro, E ele estava grafitado dos dois lados? Não, só do lado. Não, só desse lado, que dava pra gente ver só desse lado. Olha a torcida, hein? Aí, assim, o pessoal que não descia pra delegação, que nem eu, não desfilei. Eu fiquei nessa delegação de fora, né? Porque como tinha alguns integrantes, então a gente ficava tirando foto pra poder ver como é que era. É uma emoção muito grande, pra te falar sério, só estando lá pra você saber. Porque assim, eu nunca imaginei que eu fosse estar do outro lado, aí, que nem você vê sempre na televisão, né? Ai, gente, que barata, e eu lá. Nossa, foi ótimo. E a adrenalina? Ai, é a mil, de você fazer alguma coisa errada, de tudo que você... Porque na aeróbica é tão pouquinho tempo, você tem lá seus 2 minutos e meio, 3 minutos de coreografia, mas parece uma eternidade, né, aquilo ali. Mas é uma emoção que só quem tava lá sabe, né? A gente conheceu muita gente, né? Tinha até telão lá? Tinha, porque assim, era um estádio muito grande mesmo. E assim, era gente do mundo inteiro, né, que tinha lá. E engraçado é que assim, a ginástica, era só ginástica, Fusco. Não tinha outra coisa. Bom, o nome do evento já diz, ginastrada, né? Acontece de 4 em 4 anos. Aqui, a gente estava num treinamento. Então era assim, lá você não passava todo mundo junto. Por exemplo, hoje vai competir Estados Unidos, Brasil e Japão, vamos supor. Então lá não, eram noites que aconteciam. Então na noite, aí era uma noite brasileira. Tem todas as bandeirinhas lá atrás, né? Então a gente tinha um tempo para fazer o treinamento, marcação de palco, por onde entrar, por onde sair, né? E eles vendiam eles vendiam, aí foi antes. Foi antes da gente entrar no aquecimento, a gente dava uma aquecida lá. E a noite brasileira foi a noite que em um dia, assim, acabou os ingressos, não tinha mais. E a nossa coreografia no final terminava com samba, lógico, né? Tinha que terminar. E foi maravilhoso. A gente saiu assim, eu não conseguia nem falar quando eu saí de lá, né? E aí a gente tava, é aquilo que eu te falei, a gente tava aquecendo pra poder entrar. Não tava se exibindo não, né? A gente tava aquecendo, porque precisava aquecer. De borracha, né? Vai, imagina. Mas tinha que aquecer, né? Aí você tem que aquecer muito. Nossa. Porque assim, na aeróbica você precisa... Sabe que uma coisa assim, eu fiz um pequeno período, um treinamento de Yoga Swastika. E tinha eu não consegui fazer isso, óbvio, né? Mas tinha alguns alunos adiantados lá que faziam parada isso. E paravam nessa posição, né? E aí você estava em movimento ou estava parada? Não, aí se eu não me engano, a gente estava parado. Você parava para fazer algumas... aí não, aí a gente já estava competindo.
Já aí, isso. Aí foram alguns dos nossos técnicos que tiravam as fotos. Mas na hora de você entrar no palco para fazer a exibição, eu imagino que o frio na barriga devia ser... Ainda mais quando você olha ali pelaquela frestinha, você vê aquele negócio. Mas e na hora que começou, apaga tudo? Apaga. E é assim, é difícil. Em equipe é mais fácil até de você ver alguém. Porque tem mais gente, né? Você não é foco. Mas em trio, em dupla, pelo amor de Deus, eu não conseguia nem olhar, focava um lugar e sorrisão de fora a fora e ia. Né? E a gente tinha treinamento, viu? Pra sorrir. Você foi no McDonald's? Mas, menino, deixa eu te contar, porque foi assim. A gente levou uma bronca federal, né, da nossa... Porque assim, a gente andava, a comida, desculpa, horrível, péssima. Não, pro nosso paladar. Nossa, pro nosso paladar, assim, não dava. A única coisa foi que nessa época que eu aprendi a tomar cerveja, né, porque lá eles tomam cerveja até de manhã. Cachaceira. Diurético, né, diurético que falam. E aí a gente achou um McDonald's. A gente achou um McDonald's ali, meu filho, que a gente Bebida alcoólica faz mal, gente. É verdade, é verdade. Mas assim, nada em excesso, né? Se a gente beber moderadamente, não tem problema. Mas pra quem compete, não pode. Acaba com a dieta. McDonald's também. Eu sou mormon, né? E como mormon, nós temos uma lei chamada Palavra de Sabedoria. E tudo aquilo que faz mal para o corpo da gente, a gente evita de usar. Então, por exemplo, bebida alcoólica, fumo, cigarro, qualquer outro tipo de fumo também, café, certos chás, por exemplo, o chá preto, a gente sabe que tem muita cafeína e é nocivo para o corpo da gente, né? E eu sou membro da igreja desde criança. Na minha adolescência eu fiz umas besteiras, fui testar para ver como é que era, né? Mas há 30 e tantos anos que eu larguei de fumar. E é impressionante como isso faz diferença. Além de praticar esporte, eu sempre pratiquei, sempre frequentei uma academia, sempre nadei bastante, o evitar o uso dessas substâncias me deu um condicionamento aeróbico melhor do que de outras pessoas. Eu me lembro que uma vez eu estava pendurado na próxima escada de um barco, depois do segundo mergulho, ajudando o pessoal a sair. E um jovem parou, ele falou: "Você cheirou cocaína, alguma coisa?" Eu falei: "Não, por quê?" Ele falou: "Eu estou morto de cansado, você tem o dobro da minha idade, está pendurado aí na escada, me ajudando a sair." É o não uso dessas substâncias, né? Geralmente quem fuma bastante também tem um certo cansaço, fica muito ofegante. E quando você elimina essa coisa horrível da sua vida, te traz grandes benefícios, né? Apesar da gente sempre escutar falar: fumei e bebi a vida inteira e nunca tive nada, tenho até 100 anos. Que bom, sorte para essa pessoa. Viveria 120. Pois é. Vamos lá. Isso aí. Chegou a coisa boa, olha, morro de saudades disso. Quem puder vai, é muito bom. A gente fazia cruzeiros, eu trabalhava dando aula em cruzeiros, nessa época foi no Costa Marina. Pela Fórmula, e foi pela Fórmula. A gente fazia cruzeiros de 4, de 8 dias, e era tão engraçado que sempre me colocavam no carnavio, que era o carnaval dentro do navio, né? Porque será, né? Porque eu pulava que nem uma pipoca. Mas foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, foi muito legal. O meu primeiro navio eu vomitei pra burro, mas depois foi ótimo. Aí eu tô dando aula, a gente ficava um pouquinho mais acima, porque era muita gente, muita gente. E aí tinha os outros professores também que ficavam junto com a gente, mas nessa hora era... E o povão aderia? Nossa, se aderia. Era uma coisa de louco. No começo, assim, nos primeiros dias as pessoas ficam meio assim, mas depois, aí já começa um tal de beber, porque não tem pra onde ir, né? Aí bebe, e aí, minha filha, aí acabou. Aí não tem jeito. Mas era muito bom. A gente dava uma aula de manhã e uma aula à tarde. Aí no finalzinho da tarde já. Inclusive aí foi ótimo, porque nesse carnavio foi o Asa de Águia. Esse rapaz que tá em Isa é o vocalista, que é o Durval Leles. E ele tava na cabine dormindo.
E a gente lá dando aula, né? Aquele som maravilhoso e tal. E ele foi lá especular, foi lá ver. E aí eu falei assim, meu Deus, né? Porque ele e o chiclete com banana, pra mim, não precisa ter mais nada. E aí ele saiu, eu falei, vou chamar, né? Aí as meninas, imagina que ele vem, não é que ele veio? Ficou até o final, dançamos pra caramba, na época era aquela dança do vampiro, que era febre. Olha lá o pessoal, ó. A gente desceu. Nossa. Eu desci, porque assim, geralmente os professores não descem, né? Mas estava tocando aquela música Vamos Dar a Volta no trio do Chiclete com Banana. E aí eu comentei com a Patrícia, inclusive um beijo pra ela, Patrícia Lobato, que é uma amigona, e eu falei assim, vou dar a volta no navio. E não é que demos? Todo mundo, ninguém acreditava, Valdri, só você. Mas foi muito bom, muito bom. Só um e-mail que eu vi aqui. A Audrey, a Debbie, ela teve uma academia de 89 a 2001. Bom, a Audrey também já fez. A Audrey não, a Debbie. A Debbie já fez um monte de coisa na vida, né? E sou fãzão dela. E então tá aqui, Audrey, tive academia de 89 a 2001. Sempre sou atleta, mas como parei as atividades, engordei demais. E agora com 40 anos, os exercícios demoram mais para fazer efeitos. Concorda? Debbie, olha, depois dos 30 é complicado, né? Acho que para ambos os sexos, mas eu acho que se a gente tiver determinação e ir atrás do que a gente quer, acho que nada fica difícil, né? Eu acho que assim, é um processo mais lento, sim, mais cauteloso, porque a gente já tem uma certa idade, eu acho assim, o corpo não é mais o mesmo, a ossatura não é mais a mesma, a articulação, enfim, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Fechar a boca. Também, né? Porque assim, não tem milagres, né? A gente quer fugir, todo mundo vai no endócrino e ele fala sempre a mesma coisa. Mas a gente chega lá, né? Eu acho que demora, concordo com você, demora um pouquinho, que é mais delicado aquilo que eu falei. Mas você chega lá, se tiver determinação e garra, chega lá sim. Vamos lá? Olha o povão aí. Olha o povão. E é maravilhoso, né? Navio é uma coisa muito boa. É muito gostosa todo mesmo. Mundo se mistura, fica todo mundo igual. E tinha muita gente da academia aí também, porque eles fazem propaganda dentro da academia, né? E aí os alunos perguntam quem vai, quem não vai e tal. E aí você chega lá, conhece Deus e o mundo. Faz um pacotão. Né? Aí tem alguns professores que a gente deu aula até um tempo atrás, junto. Olha ele lá no meio, dançando. Quem diria? Aí também a gente está dando aula, deixa eu dar uma olhadinha. É isso mesmo. Tava acho que terminando, não sei se ele está aí ainda. Não, acho que ele já não tá mais. Aí demissão pura. Aí eu tenho que concordar com você. Esse era um professor. Ai, com você, não. E aí a gente tava lá, vamos tirar uma foto. Então assim, como era professor, não podia tirar a foto daquele jeitinho, né? Abraça e tudo mais. Então vamos tirar uma foto diferente e aí a gente tirou essa foto. Aí que eu vi. Ai, tem, você viu? Aí a gente já tava meio assim, já de um lado. Olha a situação. Eu digo que é de borracha. A Se eu fizer isso, tem que pegar o Super Bonder e colar tudo de novo. Rasga tudo, né? Imagina, mas tudo isso é fruto de... tanto é que me alonguei tanto que eu tenho minha perna esquerda toda alongada demais. É um pouquinho mais alongada que a direita, de tão alongada que é. Mas acontece. Aí é outra coisa, né? Aí foi o seguinte, eu fui para Salvador dar aula no carnaval também, no Otton. Aí ele tá nessa novela agora, né? Na novela Marcelo Farias, né? E ali foi no saguão do hotel. Eu tava saindo pra ir dar aula, porque assim, não pense que eu dava aula de biquíni, gente. É que assim, era muito quente, então a gente colocava o uniforme por cima, porque aí depois que você desse aula, eles te liberavam pra poder usufruir um pouquinho do hotel. Então aí a gente já colocava por baixo, né, do hotel. Então a gente cruzava com algumas celebridades aí que paravam para fazer aula, ou então paravam para observar a aula, né? Vinham perguntar de onde que era. Aí como é que fala? Da janela do meu quarto. Era um visual assim. Era o Otton. É o que fica bem no circuito Barrondina, onde a maioria
dos artistas ficam, é um hotel enorme, tem um camarote até na frente. Ele estava no camarote, e aí era noitinha, e ele falou assim, você que está dando aula lá na piscina. Eu falei, então vem cá que nós vamos tirar uma foto. E aí a gente tirou uma foto, isso foi no camarote já à noite, que a gente estava vendo o trio, e aí a gente teve a oportunidade de ficar no camarote junto com todo mundo do hotel, porque geralmente eles não abrem esse espaço, né? Mas você tirou foto com um monte de figurão lá. Esse é o Tuca Andrade, uma figura, uma pessoa super bacana, porque tem alguns que às vezes assim, não querem, né? Às vezes é muito assediado, mas a maioria de que a gente tirou foto foram pessoas super bacanas, viu? Não tivemos problema. Esse daí, as meninas, ele tava indo embora, e aí as meninas... minha mãe diria que eu sou mais bonito que ele. Também, né? Por que não? E as meninas não conseguiram tirar, eu fui lá no finalzinho da foto, falei, não, você tem que tirar uma foto comigo, e elas querem me matar até hoje, né? Tudo bem, o Paulo Zulu. Olha. Aí a Daniele Vinitz, que ela também passou super rápido por lá, acho que ela ficou só essa noite e no outro dia, e depois acabou indo embora, uma gracinha de pessoa também. E inclusive depois ela fez minha aula na Fórmula, que ela foi com uma peça para São Paulo, e aí ela malhou na Fórmula e ela fazia minha aula de glúteo. Era glúteo e... Não, era só glúteo, era meia hora de glúteo na época. Olha, você sabe que eu fico pensando em tudo que eu vou falar e eu esqueço das coisas. Fala sério. Mas esse tem uma história engraçada. Marcelo Antoni, o pessoal da academia pediu para que eu tirasse foto com algumas. Se eu conseguisse tirar foto com algumas pessoas, eu ia pro mural e ia ganhar um aumento de salário. Uma coisa ótima. Olha, o pai da Sasha. O pai da Sasha. O Zafir. O Zafir tava lá também, passou super rápido. Aí eram as meninas que trabalhavam com a gente lá, algumas estagiárias, e o Popó aí no meio. Essa que tá do lado do Popó era a filha do dono da Fórmula, o seu Juca, que é uma coisa de coração. Ele faleceu quando eu estava lá, eu era personal dele, fui personal durante 2 anos. E essa é a maior grandeza e a maior felicidade da minha vida, que é a minha filhinha, que está aqui no estúdio também, me vendo. Ela pulando, né? Pulando, é mole, pulando. Um beijo, meu amor, um beijinho. Linda. Mas, me conta uma coisa. Eu já assisti a aula tua localizada. Eu me lembro que eu ficava até acanhado de fazer localizada, porque eu entrava na sala, tinha 30 mulheres e eu. E aí eu ficava sem graça, mas eu me sentia melhor do que puxando ferro lá embaixo. Eu sentia que mexia com músculos no meu corpo, que puxando ferro lá embaixo não mexia com certos músculos. Então, te vi dando esse tipo de aula, te vi dando aula de alongamento, e aí eu fico pensando, não tem nenhum projeto de vida aí de apresentar um programa, porque a gente vê outras apresentando um programa, né? Você acha que se daria bem? Por que não, né? Eu assim, nunca tive esse convite. Geralmente eu faço mais apresentação, aula especial, né? Convites, feiras, enfim. Mas um programa não seria nada mal. Não, né? Não. É sempre bom, né? Sempre bom. Mas eu quero lembrar vocês já viram esse cartaz, logo no começo foi dado um close nele, e eu quero lembrar, a Gabriele Brandão vai estar dirigindo amanhã esse programa, essa ação ecológica, essa ação ambientalista lá no Parque Piqueri. Vai ser amanhã às 9 horas da manhã. O ingresso é 1 quilo de um alimento não perecível, tá? E vai ter muitos artistas, muitas bandas se lá, graças à ajuda da Deb.
vai ter palhaço, vai ter até dança do ventre, vai ter lá, e vai ter mergulhadores falando a respeito do que fazem para preservar, ajudar a preservar o meio ambiente, principalmente se tratando de mar. Vai ter biólogos, especialistas em flora e fauna. Então, é bom que prestigiem uma atividade dessas. Eu me lembro que um dia eu estava passando na sala e minha neta correndo na minha frente. E de repente ela viu uma menininha falando na televisão, mas ela deu uma travada e ficou olhando até enquanto a menininha falou. Eu parei e fiquei observando. Quando a menininha parou de falar, ela continuou a corrida dela. Quer dizer que o que uma criança fala interessa para outra criança. E se a gente quer um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, a gente tem que conscientizar eles hoje. E esse programa, a Gabizinha vai fazer isso. Ela vai motivar outras crianças. Inclusive olha lá o cartaz. Vai haver distribuição de mudas para as crianças levarem para casa. Que bacana. E olha, é um negócio fantástico. Eu admiro demais o Paulo e a Alê, que são os pais dela, que prestigiam e patrocinam a filha, enfiam a mão no bolso mesmo. É literalmente o patrocínio. Né? Exatamente. E vocês dois estão de parabéns, tá? Eu preciso falar outras coisas aqui. Um minuto? Então tá bom. Rapidinho. Eu quero agradecer a Tutti Buffet por patrocinar a gente e a Mangiare Refeições. Vocês sabem, se tiver um buffet, tiver um coffee break, tiver necessidade de uma festa de aniversário de 15 anos, de casamento, em todos os padrões que quiser, nós podemos atender, tá? E a Mangiare Refeições para Empresas, nós fornecemos refeições para empresas. Tanto transportamos a comida pronta, como nós podemos fazer na sua própria empresa. Quero agradecer também, principalmente aos internautas, que vocês que têm aqui, que estão aqui nos aturando e nos prestigiando e mandando esse monte de e-mails para a gente poder ler. E, principalmente, esse programa hoje não aconteceria se não fosse a presença da Audrey aqui. Espero que você volte mais vezes. Ai, com certeza. Adorei, foi muito bacana. Posso mandar um beijo? Deve. Queria só mandar um beijo bem grande para todos os meus alunos de personal, que tem gente que está comigo aí no meu caminho 8, 9, 10 anos e que não me larga. Então, um grande beijo que está aqui no meu coração. E um beijo para você. Obrigada por tudo, pelo convite. E é só convidar de novo que a gente está aqui. Anota aí. Audrey, com Y no final, audrey.angotti, o finalzinho é TTI, 2 T's de telhado, né? Angotti. Então, audrey.angotti, ig.com.br. Isso aí. Personal trainer é com ela mesmo, drenagem linfática é com ela mesmo, tá bom? Gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau.